Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez da forma virtual, né? Sejam bem-vindos ao nosso GEPA e que essa noite a gente possa refletir mais um pouquinho sobre os ensinos do Cristo e da doutrina espírita. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações, que possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais este dia em nossas vidas, por mais uma vez aqui estarmos buscando os ensinos do Cristo. Que toda luz, todo amor, todo amparo esteja conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá, gente. Hoje está um frio, né? É bom, né? No dia de frio assim, né? Esse modelo live que, né, vocês podem ficar em casa e ficar quentinhos, né? E aí a gente já vai aproveitando e já vai sempre, né? Como a gente sempre tem o hábito aqui de vibrar muito, né? Pelas pessoas que não conseguem se aquecer, né? Ainda que aqui no Brasil o frio não seja tão intenso, né, para os nossos padrões, hoje está muito frio, né? A gente sabe que tem outros lugares no mundo aí onde as pessoas passam até mais frio do que a gente aqui, né? Mas vamos então começar a conversar um pouquinho hoje. E hoje eu trouxe para vocês, né, para a gente falar um pouquinho do texto que eu acho, né, eu já até comentei em outras palestras, que para mim é um dos textos mais lindos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto que está no capítulo 13, intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, e é um texto chamado Infortúnios Ocultos. E nós vamos, eu quero, né, ler um trecho, né, que eu acho que faz todo mundo se lembrar, né? Vou ler só o comecinho, mas para a gente pensar nos infortúnios, né? Principalmente pensando até nesse frio, em um dia como hoje, e em tantos outros momentos, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, e quanto mais a gente lê esse texto, eu falo, quanto mais eu leio, e olha que eu leio com frequência, porque é um texto que eu gosto muito, que pra mim, né, o dia que eu conseguir fazer um pouquinho do que essa mulher faz aqui, eu já vou estar feliz da vida. E aí, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, você vai descobrindo que dá para ser ainda melhor, né? Então, eu acho muito bonito, né? Quando pra gente pensar, e aí, né, os espíritos, até no livro dos espíritos, eles vão fazer algumas distinções, né, com relação à caridade, à beneficência, né, e tudo mais. E aí, pra gente pensar um pouquinho sobre, né? Então, é um texto que fala, né, começa assim. Então, eu vou ler aqui. Eu tirei uma copiazinha porque eu fiz anotações aqui na outra folha do Evangelho. Então, começa assim. A caridade se manifesta nas grandes calamidades,
Pois é, então que se vêem impulsos generosos para reparar os desastres. Mas, ao lado destes desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que deles venha o pedido de assistência. E aí começa a parte falando, sobre, começa: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual sem dúvida é conhecida, pois a porta saúdam-na com respeito. Então, e aí continua, falando. Eu acho muito lindo, o que esse pequeno trecho nos ensina, porque ele fala justamente da importância e da necessidade da caridade. E não necessariamente, da caridade, olha, os moradores de rua estão lá passando fome, legal, a gente vê lá, eles estão expostos ali na rua, Quando você passa, você vê uma pessoa que vive na rua, ela está exposta, não é uma coisa difícil, é só você tá de olho aberto. Claro que a gente tem que considerar que tem pessoas muito desatentas que sequer reparam nisso, mas aí já é outro caso, que eu não vou ficar me atendo tanto a isso hoje. Mas a gente, às vezes, deixa de prestar atenção e de prestar o socorro e de fazer a caridade, essa beneficência, que é fazer o bem, esse ato de fazer o bem, que é o que é chamado de beneficência, não é por si só a prática da caridade, mas essa prática do bem, essa prática do bem para alguém com o objetivo ali de ajudar é chamado de beneficência. E aí tem alguns textos, no Evangelho e no Livro dos Espíritos também, na Codificação, tem textos de São Vicente de Paulo, que são textos muito bacanas, falando justamente sobre a beneficência, que é justamente essa prática da caridade a quem não está ali pedindo, não está ali na cara que a pessoa está precisando de ajuda, porque às vezes a gente se esquece, e até de nós mesmos, pensando que todo mundo precisa de ajuda em algum momento, e que não necessariamente a gente tem condições de pedir ajuda. Muitas vezes a gente acaba ficando dentro de certas situações que a gente não consegue pedir ajuda. E a beneficência, ela chega justamente nisso. Ela vai chegar lá, naquela casa, naquela situação onde justamente, a pessoa não está conseguindo pedir ajuda e ela está precisando. Então é nisso que a gente tem que começar a trabalhar. Por quê? Porque senão fica tudo muito vago, A gente, muitas vezes, a gente e outras pessoas deixam de pedir ajuda. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, ao ajudar, querem, além de estar ajudando, querem ali ser vangloriadas por estarem ajudando.
e acaba fazendo desse auxílio uma forma também que às vezes constrange ou humilha o outro que está recebendo ajuda. Então, muitas vezes, para não sofrer nenhum tipo de humilhação, para não se sentir ainda mais inferior, né, por estar precisando de ajuda e ainda ter que admitir isso, muitas vezes tem pessoas que não pedem, e tem os casos, mas você vai falar, mas é porque essas pessoas são orgulhosas, elas têm que aprender a ser humildes mesmo e pedir. Sim, mas nem sempre. Em alguns casos, ok. Mas e as pessoas que falam não, né? Às vezes até na nossa família, às vezes as pessoas falam não, eu não vou preocupar o outro com o meu problema, eu não quero que meu filho, eu não quero que meu irmão, eu não quero que meu pai, que minha mãe vá ficar se preocupando com o meu problema, né? Então eu vou suportar a minha prova ali, a minha dor, a minha angústia sozinho, porque para que eu vou ficar dando preocupação para os outros? E às vezes as pessoas estão ali sofrendo e sem querer pedir ajuda para justamente não incomodar. E muitas vezes a gente deixa de prestar auxílios que seriam fundamentais, né? Até para essas pessoas que são muitas vezes próximas a nós, por não estarmos atentos, por não estarmos abertos e não buscarmos aí fazer a caridade, né? Então eu trouxe também, eu fui dar uma lida lá no Livro dos Espíritos, né? Falando sobre a lei de amor, de caridade, de justiça, né? E aí na questão 886 tem um comentário que eu achei muito pertinente do Espírito, que responde assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Então, o homem que é verdadeiramente bom, ele procura elevar a visão que o inferior tem de si para diminuir a distância entre eles. Então, quem é de fato bom, quem de fato está buscando praticar a beneficência, a caridade, está lá buscando fazer com que aquela pessoa que está se sentindo mal, não importa se... e aí os Espíritos são bem claros, né? Que não importa se a pessoa entrou naquela situação porque ela tem vícios, porque ela tem dificuldades. Poxa, se a gente tivesse uma sociedade que tivesse educado moralmente bem aquela pessoa, possibilitando a ela que ela entendesse sobre as leis morais, as leis de amor, de caridade, do trabalho, de justiça, ela jamais ia chegar nessa situação, né? Então, e a gente tem que ter essa lembrança, né? Que tudo que acontece no mundo, somos todos responsáveis, né? Não dá pra falar, mas eu fiz a minha parte. Então, mas como que você sabe qual que é a sua parte? Né? Como que... Eu já pensei muito dessa forma, né? Mas eu já fiz a minha parte, agora eu tenho que ficar fazendo a dos outros, né? As pessoas folgadas. Mas como que eu tenho certeza? Como que eu vou falar? Não, eu tenho certeza absoluta que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa encarnação. Então, já fiz a minha parte, então vou lá no Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, tô aqui, carne, osso, então não fiz bem a minha parte ainda não. Então ainda tá faltando coisa para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar, né?
ajudar os outros, fazer a caridade. E isso engloba justamente isso, diminuir a distância entre eu, né, que tô ali no meio, né, não tô lá em cima, não tô lá embaixo, né, não sei onde eu tô, mas a gente tem que diminuir a distância. E quando a gente fala em diminuir a distância, não é a distância material tão somente, né? Até porque se a gente for avaliar bem e pensar, as necessidades materiais de cada um são diferentes, né? Nem todo mundo tem a mesma necessidade de determinados artefatos materiais que os outros, né? Não é uma coisa assim unânime, todo mundo precisa exatamente das mesmas coisas para viver. Tem pessoas que já conseguem ser menos dependentes da matéria, outras nem tanto, né? Mas assim, isso não é o principal. O principal é a gente diminuir a distância moral entre os homens. Porque o nosso objetivo ao estarmos aqui encarnados é a elevação, a depuração da nossa moral. Não do nosso corpo, nem da matéria. Então, o corpo é um instrumento, é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que cuidar e zelar por ele, né? Porque a gente recebeu a ferramenta para trabalhar, então a gente tem que cuidar. A gente não pode simplesmente falar, vou usar de qualquer jeito, vou gastar de qualquer jeito e depois a gente vai ter que prestar contas. Mas a gente tem que lembrar que a gente veio aqui para trabalhar a nossa moral, é para lapidar o nosso espírito. Então a gente tem que diminuir essa distância moral. E aí eu fiquei pensando muito nesse momento que a gente vive, né? Que a gente está falando tanto em distanciamento social, né? E é engraçado, né? Se você for pensar, né? O que é isso, né? Para mim, primeiro que o distanciamento social aqui no Brasil, né? Na região em que eu vivo, eu, por exemplo, não me sinto afastada socialmente das pessoas. Eu me sinto afastada fisicamente. Para mim é um distanciamento físico, porque eu tenho acesso à internet e estou conectada nas redes sociais, então estou em contato social com as pessoas. Não estou da forma física, mas estou de forma virtual. Então, para mim, a questão é interação social, converso com outras pessoas, né? Mesmo estando na minha casa, trabalhando na minha casa, eu tenho uma comunicação social que é diferente da comunicação que eu tinha antes por conta da presença física. Sim, mas, né, ainda temos uma relação social ali que está até em processo de adaptação, porque esse formato de relação é um formato novo. Então, mas beleza. Agora, será que tudo isso não é pra gente parar e pensar que para além desse distanciamento material ou social, se quiserem assim chamar, a gente tem um distanciamento que é muito mais preocupante, que é o distanciamento moral? Que isso é o que devia também aí, né, quanto ao distanciamento, nem vou entrar nas questões de saúde do corpo, já falei aqui antes, vou falar de novo, gente, tá claro, o corpo é a nossa ferramenta para nós evoluirmos, então precisamos cuidar do corpo, da saúde do nosso corpo, sim, sempre, né, vamos deixar isso bem claro. O cuidado com o nosso corpo e tudo não pode se sobressair ao cuidado com o nosso espírito. Isso tem que haver um equilíbrio. Então a gente tem que ter
o cuidado com a nossa moral. E a gente está se preocupando, e é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, mas será que a gente também não tem que começar a olhar um pouquinho para cuidar da nossa moral, desse distanciamento moral que a gente vive há tanto tempo com tantas pessoas, né? Então, a gente tem que buscar essa aproximação, buscar esse acolhimento, buscar elevar aos outros, né? E aí entra nessa prática da beneficência, né? Que é o quê? Fazer com que o outro que está ali sofrendo, que tem ali poucas condições, né? E qualquer outro tipo de situação, que ele se sinta elevado, que ele não se sinta humilhado, que ele não se sinta constrangido, que ele não fale, não, eu sou um miserável mesmo, né? Porque às vezes, se a gente não tem atenção, na hora de praticar a caridade, a gente pode acabar se deixando levar também pela arrogância, né? Pelo orgulho e colocar o outro para baixo. E aí, a caridade, a beneficência, foi embora. Não sobrou nada ali para você querer falar, mas eu ajudei. Então, né? Você ajudou, tá, você deu um pão, mas você ficou falando que o outro, né, que graças a, né, aquelas pessoas que vai e falam, olha, graças a mim que tá comendo, fica aí, não faz nada da vida, não tá nem aí pra nada, né? E aí a gente sabe que a caridade nem contou. Então é importante a gente ter aí esse cuidado. E aí, eu falei para vocês que eu gostei muito, que eu estava lendo aí os textos de São Vicente de Paulo no Livro dos Espíritos, e tem um trecho, né, na verdade eu as partes e coloquei outras, que ele diz, né, na questão, ele responde, né, assina a resposta da questão 888, lá, uma questão 888, facinho de, se vocês quiserem ir lá ler o texto na íntegra, depois aconselho. E aí ele fala, é preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Ide ao encontro das misérias ocultas. Então, simplesmente ir lá jogar, né, a comida, o dinheiro, a água, o que for, o apoio emocional, né, aquela pessoa que fica lá, vai lá, a pessoa tá precisando desabafar e o amigo vai lá, não, vou te ouvir e tal, aí fica lá, ouve. Nossa, mas você também, né? Tá aqui falando, não para de falar, né? Ficou me alugando aí o dia inteiro, agora, né? Poxa, mas você não tá se predispondo ali a ouvir o outro, a ter uma boa ação para com o outro? Então, aí depois você vai ficar falando, mas porque tive que ficar ouvindo, porque a pessoa não entende, porque a pessoa só faz besteira da vida, né? Eu falo porque isso é uma coisa que é muito fácil da gente fazer, porque a gente ainda tem aí a ilusão, enquanto seres humanos, a gente tem a ilusão de que nós podemos julgar o outro, né? Como se a gente desse conta de julgar nós mesmos já. Então a gente acha que a gente já julga a gente e já pode julgar os outros. No entanto, não é assim, né? A gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, sabendo que não dá, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então temos que ter essa atenção
e ir ao encontro dessas misérias ocultas, de entender a dor do outro, porque não é porque o outro não está expondo uma dor, um sofrimento, que ele não está sofrendo, né? E a gente não precisa que as pessoas venham até nós pedir uma esmola, falar, pelo amor de Deus, me ajude, pelo amor de Deus, me alimente, ou escute o que eu tenho para falar, me fale uma palavra, né, de amizade, uma coisa boa. A gente não precisa, né? Porque só seremos verdadeiramente bons quando conseguirmos ter esse olhar de caridade e de beneficência para com o próximo, independente dele nos pedir. Até porque tem muitas vezes que nem nós mesmos percebemos que estamos sofrendo. Quantas vezes a gente acaba, pelas circunstâncias da vida, vivendo situações que a gente vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e a gente não consegue sair dessa situação. Por quê? Porque a gente não percebe que está ruim, né? Eu falo que é a zona de desconforto, né, que a gente vive. Às vezes a gente está naquela zona de desconforto que a gente acha que é confortável porque a gente já conhece, né? Mas não. E a gente às vezes precisa de ajuda para sair dessas situações, desses momentos, dessas vivências. Porque sozinho a gente não consegue. Então a gente precisa ter ali alguém que vai falar, olha, tem algo melhor para você, acredita em você, acredita no seu potencial, né? Porque é comum que as pessoas tenham aí a ideia da falta de esperança, né? De você acreditar que aquilo é o melhor que você pode ter, né? Porque muitas vezes quem julga os outros com severidade também se julga com severidade. Então, às vezes é justamente aquela pessoa que às vezes a gente pensa que não é tão bacana, que só fica falando dos outros, né? Ai, mas aquela pessoa só fala dos outros. Ai, aquela lá não tá nem aí pra ninguém, só sabe achar defeito nos outros e tudo mais. Mas é justamente ela, porque se ela tá julgando o outro com tal severidade, imagina como ela julga a si mesma. Ai, pode falar, não, mas ela se acha lá. Será? Será que intimamente, quando ela olha pra si mesma ali, ela tá se achando? Ela tá achando que ela realmente é uma pessoa bacana? Porque aí nós temos vários autores, né? Eu, por ser da área da educação, né, sou professora, eu conheço muito Paulo Freire, que tem um livro chamado Pedagogia do Oprimido, né? Que fala, onde ele fala justamente sobre isso, que os opressores, eles oprimem os outros por terem medo de serem oprimidos, porque eles se sentem pequenos e para que não dê espaço para ninguém, né, se crescer ali em cima deles, eles preferem eles primeiro se crescer em cima dos outros. E a propósito é muito comum, né, e com os anos que a gente vai vivendo na educação e vai estudando e vai observando tanto as crianças quanto os jovens, os adultos, a gente vai percebendo que é justamente isso, que a gente tem essa tendência, que é uma tendência de defesa,
de colocar, já que se eu vejo qualquer possibilidade do outro se sobressair a mim, eu vou lá e já me sobressaio antes, para que ele não tenha espaço, para que ele já perca o crédito, a oportunidade, e eu fique ali acima de tudo e de todos, né? Então isso ainda é uma tendência, é uma prática nossa enquanto seres humanos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Essa atenção de olhar também para estas pessoas com carinho, porque tudo, né? E aí a gente vai voltar lá em quem? No Cristo, em Jesus, né? Que ele nos diz que o primeiro, né? A maior lei é a lei de amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é uma lei. E aí, essas leis universais, né, essas leis divinas, leis naturais, elas estão na gente, né? Quando Deus nos cria, ele já nos cria com isso ali, lá dentro. A sementinha dessas leis naturais está em nós, né? Então, o senso de justiça, de bondade, toda a moral tá lá, só que tá adormecida. E aí é igual um campo, né? Que se a gente deixa crescer ali as ervas daninhas tudo em volta, elas roubam os nutrientes e sufocam as plantinhas boas que a gente queria ver cultivada, enquanto que acaba, né, as ervas daninhas se sobressaindo. Então, com as nossas virtudes e os nossos defeitos é do mesmo jeito, né? Nossas virtudes às vezes acabam sendo sufocadas e não recebendo os nutrientes, porque a gente às vezes essa energia para alimentar os nossos defeitos, né? As ervas daninhas ali que a gente vai permitindo que se alastrem em nós. Então nós temos que ter esse cuidado e essa atenção. E Jesus, então, nos fala que nós temos que amar o outro como nós mesmos. Então, o que é isso? É fazer para o outro aquilo que eu gostaria para mim. Então, quando a gente fala, né, para a gente começar a conseguir praticar a caridade, a beneficência, a gente tem que ter isso muito claro. Porque quando eu vou ajudar, eu tenho que pensar: como que eu gostaria de ser ajudada? Como que eu gostaria de receber ajuda para este meu problema? Gostaria que viesse alguém e jogasse na minha cara que eu estou precisando, porque eu não me esforcei, ou porque, né? E, poxa, às vezes eu até me esforcei de acordo com aquilo que eu sabia. Porque tem coisas que sem fazer porque a gente não conhece, a gente não sabe que dá para fazer, que precisa fazer. Então, também tenho que pensar nisso tudo, né? Que não é assim, simplesmente, porque as pessoas não querem, mas se você não tem o conhecimento para fazer, né? Não tem como. Alguém chega pra mim e falar: então, Laila, faz um bolo aí pra mim. Vou falar: tá, então me dá uma receita. Mas eu não tenho receita não. Se vira aí e faz um bolo. Tá. Aí eu vou pensar que algumas coisas eu sei, outras coisas eu não sei. Mas eu não sei a quantidade. Então, se eu sou uma pessoa iniciante ali na cozinha, vai ovo, vai farinha, será que vai leite, será que vai manteiga, será que vai óleo,
será doce, então vai açúcar. Quanto de açúcar que eu ponho? Uma colher, meio pacote, o pacote inteiro. Eu gosto de bolo bem doce. Se eu não tiver ali a informação, se eu não tenho acesso, eu tenho uma ideia de como faz, mas se eu não tiver exatamente ali, ou a prática, que já, né, então, você vai falar para uma super doceira ali que faz, que vende, ela sabe a receita do bolo de cor? Sabe, mas ela vive disso, ela trabalha, ela faz ali, já fez ali, faz por semana, vai, 30 bolos. A pessoa sabe, né? Porque faz ali na média de 6 bolos por dia, né? Descansando no domingo, né? No final de semana. Então tá, faz. Então ela sabe, beleza. Se eu pedir pro cara lá, né? E aí, essa é outra coisa que a beneficência vem trazer, né? E que o Espírito, na resposta dele, quando ele fala que o homem verdadeiramente bom procura elevar o interior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles, também é isso. É olhar para o outro e enxergar aquilo de bom que ele tem. A parte boa, né? As virtudes e elevar, enaltecer essas virtudes em detrimento dos vícios, né? Dos defeitos do outro. Outra qualidade que compõe a caridade que se chama indulgência, né? É justamente isso. Você não elevar, ocultar os defeitos e enaltecer as virtudes. Então isso é indulgência, que também temos que ter para sermos pessoas verdadeiramente caridosas. Então, né? Se eu for falar, por exemplo, falei da boleira, e aí falar, por exemplo, de um engenheiro. Se eu pedir para o engenheiro fazer o bolo, ele não sabe fazer. Se eu pedir para a boleira construir a casa, ela não sabe fazer. Então, é isso, né? Agora, se eu pedir para a boleira fazer o bolo e para o engenheiro construir a casa, vai dar certo? Aí sim. Então, eu tenho que reconhecer as virtudes do outro e enaltecê-las e falar, não, você vai fazer, você consegue fazer. Ao invés do contrário, de querer cobrar dos outros aquilo que eles ainda não estudaram, não têm informação, não se aperfeiçoaram, né? E buscar o que de fato eles podem, né? Que eles conseguem fazer. Porque é assim que nós gostaríamos para nós, né? Porque é isso que tá lá, mais uma vez, a mensagem do Cristo. Amar os outros, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria para si. Então é isso, né? Isso é o que Jesus nos diz e é isso que a gente tem que fazer. Se a gente seguir isso, a gente vai conseguir ser cada dia mais caridoso, cada dia mais beneficente, cada dia diminuir mais essa desigualdade, né, moral, diminuir essa distância moral que temos uns em relação aos outros. Certo, gente? Muito obrigada por me ouvir, quem esteve aí, quem depois vai assistir no YouTube e tudo mais. As lives vão pro YouTube, né? Essa semana a gente tem aí marmitex para fazer no sábado. E essa semana acho que vai ser frango, né? É isso? Frango? Então vai fazer filé de frango. Então quem puder nos ajudar doando filé de frango para nossa marmitex, a gente vai agradecer muito, né? Então toda semana a gente entrega, o pessoal faz a comida aqui, leva a comida quentinha para os moradores de rua, para as pessoas em comunidade aqui próximo.
né? Antes as pessoas comiam aqui, agora estamos nesse momento que não pode. Então, agradecemos a colaboração de todos. Continuamos de terça e quinta do café da manhã solidário, que as pessoas também vêm aqui buscar, ou o pessoal também ainda sai para levar, que é pão, manteiga, café, leite, achocolatado, coisas de café da manhã também a gente faz aí toda semana. Vem bastante gente. Nesses dias aí frios e tudo mais, acaba até vindo mais, então a gente agradece a colaboração de quem puder ajudar a gente aqui no GEPA, porque esse é um trabalho que faz a diferença, né? E até tendo a ver aí com o tema da palestra, é justamente isso, né? Levar a quem tem fome, independente de das pessoas poderem vir aqui pedir, né, como as pessoas vinham, a gente está levando, que isso que é o mais importante, de garantir, né, que essas pessoas tenham aí um pouquinho das suas necessidades sanadas, certo, gente? Então, agradecemos mais uma vez a Deus por mais essa noite, por mais esse dia, por essa vida, por tantas bênçãos e alegrias que temos. Agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais, de buscarmos a proximidade com os ensinos de Jesus. Que a luz, o amor e a alegria esteja em nossos lares, esteja em nossos caminhos e principalmente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Quarta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos. Quinta à noite também tem palestra. Segue a programação da casa aí nas lives, tá bom? Beijo, gente.